sei que você tem pavor. Eu sei que você tem. O porquê de ter, eu não sei direito. Mas eu sei que a maioria de vocês tem pavor aos partogramas. Tá? E aí, gente, grava aula de partograma, fala de partograma. Gente, partograma não é um tema obstétrico. Partograma é um instrumento que nós utilizamos para acompanhar o trabalho de parto. Como é que eu sei interpretar o partograma? Como é que eu sei avaliar o que está acontecendo no trabalho de parto? Não tem segredo. É sabendo o mecanismo de parto e os períodos clínicos do parto, tá bom? Então, essa segunda parte do tema parto vai abordar aquilo que você precisa saber para interpretar e acertar as questões de partograma. Vamos lá? O que eu vou abordar? Vou abordar com vocês os períodos clínicos do parto, os 4 períodos importantes. Nós vamos falar a respeito da utilização deste conhecimento na interpretação dos partogramas. E terceiro, nós vamos falar sobre as hemorragias puerperais, que também é um tema muito importante para as suas provas, para os nossos concursos. Primeira coisa, quais são os períodos clínicos do parto? Então, primeiro, período de dilatação. Segundo, período expulsivo. Terceiro, período de dectação. E quarto período ou período de Greenberg. O que eu tenho que saber como segundo ponto para que a gente possa, então, interpretar o partograma? Vamos lá. Fase ou período de dilatação. Primeiro, eu vou subdividi-lo em 2. Primeiro, fase de latência. Segundo, período ou fase ativa do período de dilatação. Quando que começa a dilatação? Começa no trabalho de parto. E aí, gente, não vamos confundir. Vai começar a dilatação no trabalho de parto, não no pródromo, não no falso trabalho de parto, não nas contrações de Braxton Hicks. E o que diferencia uma coisa de outra? Isso é fácil. Trabalho de parto é a presença de contrações rítmicas irregulares capazes de levar à alteração de colo. Alteração que pode ser dilatação ou esvaecimento. Tá? A primeira subfase, vamos chamar assim, que é a fase de latência, tem contração. A contração é regular. Só que aí, gente, a duração desse período é de 8 a 20 horas. E o que o examinador vai explorar? Ele vai explorar aquela informação que diz o seguinte, se é uma gestação de baixo risco, com bolsa íntegra e feto com boas condições de vitalidade, a conduta é mandar para casa, não é interná-las. Porque fisiologicamente o negócio vai demorar. E se ela fica lá no pré-parto, com contração, com dor, e a dilatação não avança, o cara faz uma cesárea. Cesárea desnecessária. Então, quando é que nós vamos abrir o partograma? Na fase ativa. E quando que começa a fase ativa? Após 3 centímetros. Então, 0 a 3, contrações, dor, desconforto, mais alteração lenta. Até 3. 4 em diante, fase ativa. Característica da fase ativa, aumento da velocidade na dilatação. Nós, em média, consideramos 1 centímetro por hora, tá? Isso é uma média para facilitar. Se você for ver na prática, o ideal é que a primigesta tenha 1,2 centímetros por hora e a multípara 1,5. Multípara é mais rápido, tá? Mas para facilitar, a gente acaba considerando 1 centímetro por hora. De tal maneira que de 4 a 10, mais ou menos 6 centímetros, vamos dizer 6 horas de fase ativa do período de dilatação. É esse o tempo que ela tem que ser internada. Tá certo? E aí, no partograma, eu vou olhar a primeira linha, que é a linha de alerta, e 4 horas depois, eu estou colocando um partograma para você ver, 4 horas depois, a linha de ação. A evolução normal da fase ativa, ela acontece toda à esquerda da linha de alerta. Quando ela ultrapassa a linha de alerta, eu vou dizer que a fase ativa é protraída, prolongada, devagar, porque está menos do que 1 centímetro por hora. Tá? 2 ou mais avaliações com intervalos de 1 hora com a mesma dilatação, eu vou dizer que é uma parada secundária da dilatação. E eu vou avaliar o porquê. Será que a contração está adequada? De 2 a 5 contrações num período de 10 minutos? Será que eu tenho a rotura das membranas feita oportunamente entre 6 a 8 centímetros? Eu tenho que avaliar tudo isso. Tá? Será que a proporção entre o polo cefálico e a bacia é uma proporção adequada? Eu vou olhar isso se tem anotação no partograma. Bom, terminei a fase de dilatação. Atingiu 10 centímetros. Muitas vezes eu tenho que lançar mão de fatores de correção.
Como é que eu corrijo uma parada secundária da dilatação? Isso também aparece na prova. Horas, eu posso utilizar ocitocina para otimizar as minhas contrações. Eu posso fazer rotura das membranas para acelerar o trabalho de parto. Eu posso fazer analgesia para diminuir a dor, para coordenar as contrações, porque com menos dor, libera menos catecolamina, coordena a contração. A dilatação evolui melhor. Tá? O fato é que corrigindo ou não distocia funcional, eu consegui chegar em 10 centímetros. Ótimo. Segundo tempo das fases clínicas do parto, que é a fase de expulsão, o período expulsivo. Quanto dura o expulsivo? Depende. Como depende? Depende da paridade e da realização de analgesia. A primigesta sem analgesia, expulsivo de 1 hora. A primigesta com analgesia, 2 a 3 horas de expulsivo. Falávamos em 2, hoje já se considera 3 horas de expulsivo. A multípara, sem analgesia, 40 minutos, com analgesia, 1 hora. Portanto, a paridade e a analgesia modificam o tempo de expulsivo. Isso despenca na prova. Despenca. Avaliação de período expulsivo prolongado. Por que o expulsivo pode ser prolongado? Você tem que olhar. Aconteceu a insinuação? Insinuação acima do plano zero. No zero para baixo insinuou, acima do zero não insinuou, é uma possível desproporção. O expulsivo está prolongado porque a contração não está boa. Otimiza a contração. Quanto que é o normal de contração no expulsivo? 5 em 10 minutos. Será que o problema é a descida? Ou seja, insinuou, mas não desceu? Por que não desceu? A bolsa é íntegra ou a bolsa é rota? A bolsa é rota. Será que rodou? Peraí, insinuação, descida, rotação... Rodou? Ou está numa transversa persistente? Ou está numa posterior? Não, é uma transversa persistente. Então é uma distocia de rotação. Vê como faz sentido? E, gente, vou falar de novo, ó. Período expulsivo prolongado, a razão do expulsivo prolongado e a conduta frente ao expulsivo prolongado é o que mais aparece nos partogramas. Tá? Então, você tem que fazer a junção desses raciocínios. Tá? Os tempos do mecanismo de parto, a questão das fases clínicas. Bom, nasceu. Né? Nasceu, foi o expulsivo, prolongado ou não. Tive que realizar lá alguma medida para melhorar a contração, para que descesse. Tive que usar um forceps para rodar. Enfim, houve o nascimento. Terceiro tempo, dectação. Dectação, que é a saída da placenta, pode levar até 30 minutos. Tá? Isso é o fisiológico. Entretanto, na maioria das vezes, entre 5 e 10 minutos é o que leva para dectar. A literatura recomenda manobras ativas da dectação. O que são essas manobras ativas da dectação? São manobras que nós fazemos para diminuir o tempo da dectação, de tal maneira a diminuir o sangramento pós-parto. Quais são as manobras? Essas manobras têm evidência A de literatura, tá? Quais são elas? Massagem uterina, tá certo? Tração controlada do cordão e utilização de ocitocina após o desprendimento dos ombros do feto ou após o nascimento do feto. Já faz a ocitocina. Ok? Legal. Se não nasce em 30 minutos, eu vou ter que ver o porquê que essa placenta não nasceu em 30 minutos. Por que não houve a dectação em 30 minutos? Será que é um encarceramento? Será que é um acretismo placentário? Será que é alguma dificuldade na liberação dessa placenta? 2 mecanismos de desprendimento, de nascimento dessa placenta. Primeiro, mecanismo central, é o que mais acontece, 75% das vezes. Forma-se um coágulo retroplacentário, desprende do centro para a periferia. Quando desprende toda a placenta, primeiro sai a placenta, depois aparece o sangramento. Então, no mecanismo central, primeiro placenta, depois sangramento. No mecanismo lateral, 25% das vezes, é o contrário. Descola a borda, sangra. Descola a borda, sangra. Vai descolando e vai sangrando. Até que, por fim, saiu, descolou toda a placenta, aparece a placenta pela vagina. Tá? Então, no mecanismo lateral, primeiro o sangramento, depois a placenta. Os epônimos que vocês odeiam. Eu sei que vocês odeiam. Eu confesso que eu gosto deles, tá? Mas eu sei que vocês têm horror a esses nomes. Pode aparecer na prova. Um é Baldelock-Schultz, o outro é Baldelock-Duncan. Qual dos dois é qual? Você nunca mais vai esquecer. O Baldelock-Duncan é o que descola de um canto. É o lateral 25% das vezes. Ok? Então, terceiro tempo. Quarto tempo.
Quarto período de Greenberg, que são os 60 minutos após o parto. Qual que é a importância desse período de Greenberg? É o momento mais provável de acontecerem as hemorragias. Portanto, temos que ter olho e cuidado redobrado nestas puérperas, tá? Terceiro ponto que eu disse que ia conversar com vocês, que são as hemorragias puerperais. Gente, principal causa de mortalidade materna no estado de São Paulo, hemorragias puerperais. Segunda principal causa de mortalidade materna no Brasil, as hemorragias no período gravídico puerperal. Entre elas, as hemorragias puerperais. Portanto, se é um assunto que eu aposto para aparecer na sua prova, hemorragia puerperal. O que eu quero que você saiba? Primeiro, existem fatores predisponentes. E ele pode colocar isso no enunciado, tá? Uma gestante que tinha alguns fatores de risco, então tinha macrosomia, tinha polidrâmino, era gemelar, ela era diabética, né? Foi um trabalho de parto prolongado, que ficou lá, ó, aquele útero contraindo, gastou tudo que era ATP que tinha, na hora da contração pós-parto, não tem mais, tá? Fatores de risco importantes, tá? Coraminionite, infecção, dificulta a contratilidade pós-parto, ok? Causas de hemorragia puerperal, isso aí é manjadíssimo, os 4 T's, manjadíssimo. Quais são os 4 T's? O primeiro T de tônus, alteração no tônus, hipotonia, atonia uterina. O segundo T, T de trauma, e aí hematoma de epísio, laceração de canal de parto, rotura uterina, inversão uterina, por isso é o T de trauma. Terceiro T, tecido, restos placentários, restos de membrana, acretismo placentário. Terceiro T. E quarto T, T de trombina, para você lembrar das coagulopatias. Como é que eu faço o diagnóstico do tônus? Palpo o útero da mãe. Se o útero da puérpera está hipoinvoluído, está aumentado, está amolecido, alteração de tônus. Conduta, isso aparece na sua prova. Conduta, massagem uterina, manobra de Hamilton, tá? Ao mesmo tempo, uso de uterotônicos. Primeiro, ocitocina intramuscular ou endovenosa, nunca em bolos, tá? Em bolos leva uma venodilatação, retém, diminui retorno venoso, piora o choque. Então, sempre EV diluído ou intramuscular. Não melhorou com ocitocina, nós vamos usar os derivados do ergo, intramuscular. Cuidado com as hipertensas, ele pode dar rebote, uma hipertensão, então cuidado com as hipertensas. Não melhorou, vamos usar as prostaglandinas, o misoprostol por via retal. Não melhorou o remédio? Começa a rezar, manobras cirúrgicas. Você pode colocar o balão de Bacri, se for parto vaginal. Você pode fazer as suturas, sutura antero-posterior, sutura de Belinde. Não melhorou? Tenta fazer ligadura arterial, artéria uterina, artéria hipogástrica. Não melhorou, meu amigo? Histerectomia e vai ser feliz, tá? Ok. Segundo T, T de trauma. Diagnóstico, olhando, examinando, tratamento, correção cirúrgica. Detalhe, inversão uterina, manobra de táxi. Colocar o útero na posição, isso chama-se manobra de táxi, ok? Terceiro T, tecido. Como é que eu diagnostico? Avaliando, fazendo uma avaliação no pós-parto. Vendo se tem com uma curagem, que é tirar lá o material com a mão, ou até com uma curetagem, se é material para ser retirado. E por fim, o quarto T, que são as coagulopatias. Meu amigo, chamar o médico, chama lá o clínico, liga pro Fabrício, fala o que está acontecendo, que não sou eu, obstetra, que vou saber resolver da situação. Combinado, gente? Isso vai, eu tenho certeza que isso vai aparecer na sua prova. Sugestão, veja os partogramas. Leia o que nós falamos, relembre mecanismo de parto, fases clínicas do parto, junte a informação e interprete os partogramas.